Urgente. Uma movimentação nos bastidores de Brasília acendeu um sinal vermelho que pouca gente está percebendo com a gravidade necessária. O nome de Flávio Bolsonaro começou a disparar nas pesquisas de intenção de voto para 2026. E isso mudou completamente o clima nos corredores do poder. Não se trata mais de especulação distante. Quando um Bolsonaro volta a aparecer competitivo em números concretos, o sistema político inteiro entra em estado de atenção máxima. Nos últimos levantamentos, ainda que iniciais, o crescimento é consistente. Não é um pico isolado. Não é um recorte conveniente. É tendência. E tendência na política é o que mais assusta adversários. A esquerda sabe que enfrentar um Bolsonaro nunca foi simples. Já aconteceu antes. E o resultado foi uma ruptura histórica no establishment político brasileiro. Flávio Bolsonaro carrega um sobrenome que mobiliza paixões, que gera lealdade quase automática na base conservadora, e que ainda representa para milhões de brasileiros resistência contra o sistema tradicional. E é exatamente isso que torna seu crescimento perigoso, não apenas para adversários eleitorais, mas para toda a engrenagem que se reorganizou após 2022. Quando um nome associado ao bolsonarismo começa a ganhar força real, não simbólica, as engrenagens começam a girar. O histórico recente mostra que candidaturas que ameaçam o equilíbrio do sistema enfrentam pressão redobrada. Investigações ressurgem, narrativas negativas são amplificadas, erros pequenos se transformam em escândalos nacionais. Não é teoria, é padrão político. E o que mais preocupa setores da esquerda não é apenas o crescimento numérico. É o contexto. Parte do eleitorado demonstra frustração com promessas não cumpridas, desgaste econômico e sensação de insegurança institucional. Quando esse sentimento se soma à lembrança de um governo identificado com firmeza ideológica, o cenário fica altamente competitivo. Flávio, nesse ambiente, não é apenas um candidato possível. Ele passa a ser visto como viável. E é aí que mora o alerta. Crescer cedo demais pode significar virar alvo cedo demais. O sistema político não reage apenas na reta final. Ele se antecipa. Se houver percepção consolidada de que um Bolsonaro pode voltar ao Planalto, a tendência é de endurecimento de estratégias para impedir que isso aconteça. A máquina política aprende com o passado e aprende rápido. Flávio tem uma vantagem clara: confiança absoluta da base bolsonarista. Ele não precisa provar alinhamento ideológico. Não precisa convencer o eleitor conservador de que manterá a posição firme contra a esquerda. Essa confiança reduz incertezas internas e cria mobilização orgânica. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma força desperta resistência intensa em quem teme uma nova ruptura institucional, como a que ocorreu em 2018. Há quem diga que o sistema não permitiria, de forma alguma, a volta de um Bolsonaro ao poder. Outros afirmam que a democracia brasileira é sólida o suficiente para suportar qualquer resultado nas urnas. Mas, independentemente da posição de cada um, uma coisa é inegável: quanto mais um nome cresce ameaçando estruturas estabelecidas, maior a pressão que ele sofre. E Flávio precisa estar atento. Cada passo será observado. Cada declaração será analisada milimetricamente. Cada movimento político poderá ser interpretado como estratégia ou como erro fatal. Em campanhas polarizadas, narrativa é quase tão importante quanto proposta. E quem controla a narrativa, muitas vezes controla a percepção pública. A base conservadora tende a reagir fortemente quando percebe que um de seus líderes está sob ataque. Isso pode fortalecer candidatura, mas também pode intensificar polarização a níveis que tornam o debate ainda mais agressivo. A esquerda, por sua vez, já demonstra sinais de que não subestimará novamente um Bolsonaro.
Outro ponto fundamental: vencer uma eleição presidencial exige ampliar apoio, além da base fiel. Se Flávio consolidar crescimento, precisará dialogar com eleitores moderados sem perder identidade. Esse equilíbrio é delicado. Um discurso excessivamente combativo pode mobilizar apoiadores, mas afastar indecisos. Um discurso moderado demais pode gerar desconfiança interna. E enquanto esse cenário se desenha, a pergunta inevitável surge: o crescimento de Flávio é sustentável até 2026? Ou estamos diante de um momento inicial que ainda passará por testes de resistência? A resposta depende de estratégia, alianças, comunicação e, principalmente, capacidade de resistir à pressão. Se o sistema realmente entrou em alerta, como muitos bastidores indicam, os próximos meses podem ser decisivos. Movimentos jurídicos, articulações partidárias, reorganizações de alianças e construção de novas narrativas podem se intensificar. Política é jogo de poder, e ninguém entrega poder sem reagir. Mas há também uma variável que foge ao controle das engrenagens tradicionais: o eleitor. Em 2018, o eleitor surpreendeu. Em 2022, manteve polarização intensa. Em 2026, tudo indica que o cenário será novamente de confronto direto. Se o nome Bolsonaro estiver na disputa com força real, o país pode reviver um ambiente de mobilização total. E é exatamente por isso que este momento exige atenção. Se você apoia Flávio, acredita que ele representa continuidade firme e vê nele a melhor opção para enfrentar a esquerda, talvez seja a hora de acompanhar cada passo com cuidado. Se você é crítico, também precisa observar o cenário com realismo. Ignorar crescimento não faz desaparecer tendências. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o sistema realmente reagirá com força para impedir o avanço de um Bolsonaro? Ou acha que isso faz parte do jogo democrático normal? O crescimento de Flávio é um sinal de mudança real? Ou apenas um movimento inicial? Deixe seu comentário. Esse debate é fundamental. Curta, compartilhe e participe ativamente, porque quanto maior o engajamento, mais pessoas terão acesso a essa análise. E em um momento como este, informação e debate são essenciais. O que está acontecendo agora pode ser apenas o começo de uma das disputas mais intensas da história recente do Brasil. O alerta foi ligado, e quando política e poder entram em rota de colisão, ninguém fica indiferente. 2026 pode parecer distante, mas, nos bastidores, ela já começou.